Bom, a primeira coisa que a gente queria começar, né, para falar, como nosso tema hoje é voltado específico para dor, como é que a gente percebe dor, né, Jaqueline? Então é É, importante a gente lembrar que a dor, pessoal, ela é um processo, um fenômeno complexo, né? Então, assim, numa versão, irmã querida, um beijo, é, numa visão tradicional da dor, né, eu sempre faço questão de enfatizar as duas formas da gente estudar dor hoje, né? A primeira delas, que é o modelo tradicional, o modelo mais antigo, que seria o modelo biomédico, né? Então, no modelo biomédico, sim, ele mostra para a gente que para a gente perceber dor, a gente precisa ter uma lesão celular, né? Então, a gente vai ter ali nossas células, né, que estão ali organizadas em forma de tecido, e quando elas são lesionadas por um corte, uma temperatura, né, uma superfície quente, a gente vai ter ali o rompimento da membrana celular, né, que envolve essas células e libera nos tecidos algumas substâncias, né? E essas substâncias, Jaqueline, elas vão ser convertidas por algumas enzimas que a gente tem no corpo humano em moléculas que causam ah, todo o desencadeamento do processo doloroso, do processo álgico, né? Ah, uhum, quais moléculas, né? Acho que é importantes ali para a gente. A gente vai ter prostaglandinas, prostraciclinas, né? Grupos de eicosanoides. A gente vai ter ali vários mediadores químicos que vão ser importantes para o processo de dor. E como é que isso vai acontecer, né? Então, a gente vai ter essa lesão celular e o nosso corpo, ele tem, Jaqueline, uma rede de neurônios, né, de bilhões de neurônios, que nas suas sim. extremidades a gente vai ter ali neurônios sensitivos, né? E na pontinha desses neurônios sensitivos, Vinícius, obrigado. Vou até colocar aqui para gente. Hipnose na dor. Perfeito. Tinha até esquecido desse detalhe. Pronto. Obrigado. Ah, Né, Jaque? Então, aí, o que acontece? Tive a lesão celular, a gente vai ter uma rede nervosa, e essa rede nervosa ela tem nas suas extremidades algumas pontinhas, né, de neurônios, pontinhas de nervos, que são chamadas de receptores sensoriais. E a gente vai ver que o nosso corpo ele tem uma infinidade de receptores sensoriais. Né? A gente vai ter termoceptores, mecanoceptores, nociceptores, né? Receptores específicos para estímulos dolorosos relacionados à pressão, à temperatura, né? Receptores polimoidais também, que eles têm uma sensibilidade um pouco mais acurada, e eles conseguem captar esses estímulos agressivos ao corpo de diversas formas, de diversas origens. E aí, Jaqueline, uma vez lesionado, né, a gente vai ter a condução, né? Quando a gente fala no processo de percepção dolorosa, ela se divide em quatro etapas importantes, né? A primeira vai ter, né, esse reconhecimento dessas pontas dos nossos receptores, falar de uma forma mais específica. A gente vai sim. ter a sensibilização, né? Essa sensibilização, ela vai passar, então, para uma segunda etapa chamada de transmissão, né? Então, a gente vai ter a sensibilização nervosa, a segunda etapa é a transmissão, né, dos estímulos dolorosos, né, pelo axônio, e a gente vai ter Uhum, uma terceira etapa chamada de modulação. Então, essa modulação ela ocorre numa conexão de um neurônio, né, primário com um neurônio secundário, que geralmente ele faz uma sinapse num gânglio. E nessa modulação, já que é importante a gente comentar isso, né, que em algumas pessoas essa modulação ela pode ser também modificada. Então, a gente vai ver que no momento da modulação da dor, que é a terceira etapa da condução de um estímulo doloroso, antes de chegar no sistema nervoso central, ela pode ser modulada, né? Ela pode ser potencializada ou ela pode ser atenuada por alguns indivíduos, né? Por mecanismos fisiológicos importantes que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, uhum, ocorrida essa terceira etapa, que seria a modulação, a gente vai ter a condução desse estímulo nervoso até a região do sistema nervoso central, né? Então, assim, já tem trabalho que mostra para gente quais as áreas do sistema nervoso central, do encéfalo propriamente dito, onde a dor ela é transformada, né? Onde a gente consegue ter a percepção dolorosa. Então, assim, a dor ela vai ocorrer quando a gente tiver essa interpretação desse estímulo, dessa lesão, a nível do sistema nervoso central. Quais são essas muito, áreas, né, para a gente ser mais muito legal. específicas? A gente vai ter o córtex pré-frontal, a gente vai ter o córtex insular,
A gente vai ter o córtex somado sensorial primário e secundário, né? Todos eles importantes na modulação dolorosa. E essas áreas elas já foram catalogadas com pacientes que foram submetidos à ressonância magnética durante quadros de dor crônica, né? Então, assim, é bem interessante isso. Eram pacientes que tinham lesões de hérnia de disco. E aí foram mapeadas aquelas regiões do sistema nervoso central que estão ativas durante o processo doloroso. Então, tudo isso que eu comentei até agora, essas 4 etapas, sensibilização, transmissão, modulação e percepção dolorosa, ela acontece por neurônios sensitivos, né? Então, a gente vai lembrar, Jaque, que quando a gente percebe dor, geralmente a gente faz alguma coisa, né? A gente tem uma ação reflexa ao processo doloroso. E essa ação reflexa é uma resposta do sistema nervoso central diante de um potencial agente agressor. E essa resposta ela já é conduzida por neurônios motores, né? São neurônios com uma função diferente dos primeiros, que são os neurônios sensitivos. O neurônio sensitivo ele é especializado em captar informações do meio externo para o sistema nervoso central, e os neurônios motores são aqueles responsáveis por deixar ou permitir ou conduzir uma resposta, né? Então, se você pisou numa coisa que perfurou, você puxa o pé, encostou numa parede quente, você tira a mão, né? Então, a gente vai ter esses mecanismos, tá? Muito legal. Beleza! Já estou aceitando pra gente, Rômulo. Prontinho, tá? Muito obrigado. Estou aqui de olho para ir aceitando eles também. Tem gente querendo chegar, né? Isso. Quer comentar alguma coisa? Conseguiu pegar esse bonitinho? Sim, sim. Então, em que fase, doutor Arthur, o emocional vai potencializar e vai fazer com que aquelas pessoas mais emocionais ou mais ansiosas, em que fase dessas 4 citadas, é que o emocional vai interferir e vai potencializar essa dor? Porque a gente sabe que como nós somos seres emocionais, muitos de nós vamos sentir mais dor do que os outros. Em algumas situações, alguém nem vai sentir dor e o outro vai. Como é no caso, por exemplo, dos procedimentos no próprio consultório odontológico, que tem gente que sente muito mais dor do que outros. Qual dessas fases é que entra o fator emocional e interfere? Perfeito, Jaqueline. Uma excelente pergunta, né? Então, assim, antes de chegar nessa parte, Jaque, eu só queria enfatizar uma coisa que é importante para a gente comentar, que todo esse processo que eu comentei, né, antes de falar isso, é importante lembrar que toda percepção dolorosa, ela contém 2 componentes importantes. Um componente fisiológico, né, que eu acabei de explicar, e ela vai ter também um componente emocional, né? Então, essa é de uma forma genérica, já mostrando para a Jaqueline, né, como que a gente vai ter ali esse componente emocional sendo um fator modificador da percepção dolorosa, né? E é importante lembrar que ele é um fator modificador para mais ou para menos. Ou seja, as pessoas elas podem perceber mais dor ou menos dor, dependendo do estado emocional de cada uma delas, né? O que você está querendo dizer é que, por isso que algumas pessoas dizem que são mais resistentes à dor, é isso? Exatamente, Jade. E esses 2 fatores eles vão ser importantes na percepção dolorosa. Tanto o fator fisiológico, quanto o fator... Rafael, um beijo, meu amigo. Tanto o fator fisiológico que eu expliquei, né? Sim. A sensibilização, transmissão, modulação e interpretação do sistema nervoso central. Isso aqui já é diferente já para algumas pessoas, né? Então a gente vai ver que fisiologicamente falando, as pessoas já são diferentes, né? Então a gente vai ter pessoas que têm limiar de dor mais elevado e pessoas com limiar de dor mais baixo, né? O que significa isso? Quando uma pessoa ela tem um limiar de dor elevado, né? Posso citar logo de antemão que o papel da hipnose no processo doloroso é aumentar o limiar de dor do indivíduo, ou seja, para que ele perceba a dor, eu vou precisar de um estímulo muito mais agressivo, né? Eu vou precisar causar nesse paciente um estímulo muito maior
para que ele perceba a dor. Né? Então, já que eu lembro que nas minhas aulas, né, quando eu faço a técnica de anestesia hipnótica, eu passo agulha, né, no dorso da Sim. mão, né, aqui na área inferior, né, da mandíbula, e as pessoas não sentem nada quando eles conseguem entrar no nível de transe profundo. Lucilene, um beijo, minha amiga, morrendo de saudade. Então, E assim, é, e é interessante, doutor Arthur, que quando na aula, na própria aula, observando, passa a agulha no dorso da mão, aí depois, a pessoa já fora do transe, quando você pergunta, ela diz assim: eu senti que você estava tocando, mas eu não senti dor. Era o é toque. verdade. Interessante, né? É diferente o toque do estímulo da dor. É verdade. Então, assim, a gente vai ver que alguns colegas, quando eles estão em transe, eles falam assim: não, eu percebi que você mexeu, que você tocou, mas os estímulos dolorosos, eles vão estar bloqueados, né? E, nossa, como é que Uhum. isso acontece, né, Jaqueline? É mágica, né? É um poder meu, é um poder da Jaqueline sobre o indivíduo? Não, é uma capacidade da Não. mente humana, né? Então, a gente vai ver que essa parte que eu expliquei, dos 4 fatores, eles são estudados, né, no modelo biomédico. Então, assim, essa parte fisiológica ela é comum a todos os indivíduos e ainda assim, acho que ela não é mesmo. E ainda assim, ela apresenta algumas modificações por quantidade, variações de números de nociceptores, variação do número de neurônios, né? Então, as pessoas elas já têm uma diferença aí. Mas a principal diferença vai estar na nova forma da gente estudar a dor, que seria, né, o nosso modelo biopsicossocial. Então, a gente vai ver que hoje os estudos atualizados, os estudos modernos de dor, eles não veem mais o processo doloroso através do modelo biomédico. Então, eles mostram para a gente que agora tem um menorzinho. Estou só pedindo para minha irmã pegar um fone para ver se eu consigo escutar você um pouquinho melhor. Beijo para a É, irmã do Arthur. aí, Jaqueline, né, o modelo biopsicossocial, ele é muito interessante. O modelo biopsicossocial, ele fala que a dor, ela não depende apenas de estímulos dolorosos para que a gente consiga perceber, né? A gente vai ver que, através do modelo biomédico, a gente percebe dor por várias outras situações importantes na vida do indivíduo. Dentre elas, né, o estado emocional. Sim. Ai, te ouvindo muito melhor, Jaque. Melhorou o som? Melhorou? Nossa, acho que meu celular tá doido. Como é bom lhe ouvir melhor. Ah, então pode falar que eu estou aqui te ouvindo também muito bem. Então, isso é muito interessante. Então, o que que preza o modelo biopsicossocial? Né, o modelo biopsicossocial, ele fala que a dor, ano passado, estou lendo aqui uma mensagem do Rômulo. Rômulo comentou que ano passado ele presenciou na Índia uma cirurgia de apêndice. Sim, Rômulo, tem várias Sim, situações estado de dessas, Israel. né? Em pacientes que eles são colocados em transes profundos, como ele falou no estado de Sdale, né, que é um estado onde a gente tem ali uma supressão dos estímulos, acho que de todos, auditivo, né, Sim. visual. Então, o paciente ele tem um total bloqueio de percepção dolorosa. Tem até uma matéria no Fantástico que eles acompanharam uma cirurgia de remoção de um tumor de mama numa senhora que ela era alérgica aos sais anestésicos. É bem interessante. Sim, a Então, cirurgia cardíaca também, que foi realizada, se não me engano, na França, num senhor de 85 anos, sim, onde a anestesia poderia colocar a vida dele em risco por conta da idade, teve uma enfermeira, hipnóloga, hipnoterapeuta, não sei, mas ela colocou ele num estado desse, de transe profundo, e ficou ali, é importante que as pessoas saibam, o profissional fica ali fazendo a manutenção desse processo até que toda a cirurgia termine, ok? Não é assim exatamente. só colocar a pessoa em transe e sair, não. A gente não pode colocar o paciente em transe e ir embora. A gente precisa fazer a manutenção do transe hipnótico, né? Principalmente com um processo de transe mais demorado. Então, assim, Sim. esse modelo biopsicossocial, Jaqueline, ele é muito importante para a gente porque ele mostra que a dor ela é modulada por fatores emocionais, bioquímicos, culturais, né? Então, quando a gente fala de fatores culturais, é importante a gente lembrar,
né? Por exemplo, alguns países asiáticos, né, tem algumas sociedades que eles treinam andar sobre a brasa quente. Não sei se a Jaqueline já viu. Então, Já, assim, já. o que que acontece com essas pessoas, né? Eles treinam, eles fazem um treinamento intensivo por questões culturais, aumentando o limiar de dor dessas pessoas. Então, isso é muito interessante. Então, a gente vê que essas pessoas elas ainda percebem dor, né? Mas para que eles percebam uma dor agressiva ao ponto de se tornar insuportável, eles precisam de um estímulo muito maior, né? Até tem uma imagem, Jaqueline, que é muito interessante, de um monge budista que ele protestou, se eu não me engano, no Tibete, contra o governo, onde ele jogou álcool no corpo e colocou fogo no próprio corpo. Enquanto ele queimava, né, ele ficou em posição de meditação e não mexia um músculo da face, né, do corpo. É bem assustador isso. É Mas aconteceu. muito. Então, assim, é um dos exemplos de como o modelo biomédico pode modular a percepção dolorosa. E aí, Jaqueline, eu trazendo para a minha área... Também, um parto natural também a gente pode pensar dessa forma, né? Com Por certeza. quê? Culturalmente, quando o doutor falou sobre a questão cultural, existe, pelo menos em algumas culturas, a ideia de que o parto está ligado até mesmo à própria morte da mãe. Então havia um medo muito grande de se parir, de se ter filhos, e faz-se cesariana para se prevenir da dor. Aí hoje a gente está tendo um movimento contrário, com todo um trabalho Voltando... de um parto humanista, humanizado, né? Um parto Exatamente. humanizado. Exatamente, Jaqueline. E aí, qual que é a importância da Jaqueline? Da gente compreender que a dor ela tem componentes fisiológicos e emocionais, né? Nessa visão do modelo biopsicossocial. Para explicar isso de uma forma mais clínica, trazendo para a minha área, né, da odontologia, é importante a gente lembrar que alguns pacientes, Jaqueline, no consultório você consegue, por exemplo, fazer um tratamento de canal de uma pessoa que é extremamente tranquila, né? Que é extremamente tranquila. Eu consigo pegar esse paciente... Fala mais perto do fone, fala mais perto do fone. Tá me ouvindo Isso, agora? ótimo. Tá. Ótimo, ótimo. Então, eu consigo pegar uma pessoa que é extremamente tranquila e fazer, por exemplo, um tratamento de canal, que é um procedimento que as pessoas costumam ter um pouco de pavor, com um tubete de anestésico, com 2 tubetes de anestésico, né? De anestésicos. E aí, quando a gente vê, algumas pessoas, quando elas têm um grau de ansiedade mais elevado, a gente vai ver que nós temos dificuldade de fazer esse procedimento, né? Então, assim, são pessoas que você, muitas vezes, já fez, Jaqueline, 4 tubetes, 5 tubetes de anestésicos, e a pessoa continua relatando dor. E assim, os colegas que não têm esse conhecimento, eles falam, caraca, dona Maria, impossível. Isso é frescura. Não tem como ser, a senhora está com a língua anestesiada, com a boca toda anestesiada, é impossível que a senhora esteja sentindo dor, porque eu faço esse mesmo procedimento em indivíduos anestesiando-os com um tubete, né? Só que esse é um grande erro. Então a gente vai ver, Shelly querida, um beijo, a gente vai ver, Jaqueline, que a dor ela é individualizada. Cada ser humano percebe dor de uma forma única, tanto por componentes fisiológicos, quanto por componentes emocionais. Então, né, quando a gente usa o termo rapport em hipnose, rapport significa criar laço, criar link, criar afinidade com o nosso paciente. E quando a gente toma essa atitude de duvidar da dor do nosso paciente, isso é uma quebra de rapport absurda. Eu não posso usar essa estratégia com os meus pacientes, né? Eu preciso fazer o quê? Acolher a dor do meu paciente. Sim. Eu preciso atender a necessidade do meu paciente. E uma forma de eu fazer isso é aceitando a dor dele. Eu não posso desacreditar, eu não posso... Nossa, eu tô maluco, eu tô sentindo dor e meu dentista tá falando que eu não tenho. Será que eu tô doido? Isso não cria rapport. Isso é extremamente maléfico para o relacionamento profissional-paciente, né? Isso pode ser melhor construído, doutor Arthur, até mesmo durante aquele processo de anamnese, né? Quando o paciente chega no consultório de primeira vez
E o dentista não vai direto para aquele trabalho, independente do que o paciente vai sentir ou pensar. Ele busca entender como o paciente funciona. Isso é espetacular. Nesse momento, abriu a porta, já está criando rapport. Mas na hora que você se Exatamente. permite conhecer o seu paciente, aí ele se rende para você, porque ele vai ver, nossa, esse dentista está preocupado comigo. Tem um estudo, Jaqueline, eu vou te contar uma história agora, que um estudo comprovou isso bonito pra gente. Em caso, a Erika está perguntando, em caso de dores crônicas, a hipnose está indicada como é feito um tratamento? Sim, Érica, é assim. Para dor crônica, né, para fibromialgia, né, é bem interessante você utilizar a hipnose. Até para menstruações, até para tensão pré-menstrual, para cólica menstrual, para tudo, Exatamente. Érica, para tudo. Enxaqueca, dores no corpo, dores nas costas. Para tudo, né? Então, e para a gente compreender isso, Érica, eu vou falar uma história que é bem interessante, que eu já tinha observado e que eu fiquei muito feliz com o artigo que foi publicado, um artigo que testava. O objetivo do artigo era observar o papel da sugestão na percepção dolorosa, Jaqueline. Então, os autores eles testaram um opioide, né? Eles colocaram os pacientes deitados numa maca, colocaram o braçozinho esticado, funcionaram para soro, fizeram um acessozinho venoso, mas colocaram um biombo, um lençol. Ou seja, o paciente ele não conseguia ver que horas que a medicação ia ser feita. E esses pacientes eles tinham, né, dor crônica de coluna, eles tinham hérnia de disco. E aí eles começaram o experimento. Esse estudo é maravilhoso. Eles pegaram os pacientes e falaram, dona fulana, eu vou começar aqui a aplicação do medicamento, né? Era o remifentanil, que é um analgésico de ação central. E ele é muito rápido. A partir do momento que a gente começa a fazer, você já vai perceber uma melhora rápida na dor. Ok? Ok. Só que quando eles conversaram com o paciente, eles já tinham feito a medicação, né? Eles fizeram antes de começar o estudo, eles fizeram uma média aritmética de dor do grupo. De 0 a 10, Jaqueline, quanto está a sua dor agora? 9, está 4. E a média do grupo, no primeiro momento, era 7, alguma coisa, né? E aí eles fizeram a medicação e não avisaram os pacientes. E aí eles avaliaram quanto que eles tinham de dor, né? Eles faziam essas análises 15 minutos após a medicação. E aí eles contavam de 0 a 10 quanto que está agora. Baixou para 5 e pouco. Muito interessante. Aí depois eles falaram, Jaqueline, agora eu vou fazer a medicação. Medicação potente, a partir do momento que ela cai na corrente sanguínea, você vai perceber que a dor passa muito rápido. 1, 2, 3, posso fazer? Pode. Estou fazendo a medicação. Depois de 15 minutos, eles foram analisar novamente a média de dor do grupo, tinha baixado para quase 4. Só que era mentira. A medicação já tinha sido feita. E o terceiro momento, o terceiro grupo foi mais interessante ainda. Eles falaram para os pacientes, olha só, esse medicamento é muito bom, mas ele é muito rápido, ele é metabolizado muito rápido. A partir do momento que a gente para de fazer a medicação, você vai voltar a perceber dor. Posso parar de fazer a medicação, Jaqueline? Jaqueline, pode? Vai voltar a dor, hein, Jaqueline? Eu estou sugestionando o paciente. Posso parar, Jaqueline? Pode. 1, 2, 3, parou da medicação. Parei a medicação, Jaqueline, a dor vai voltar. Dava 15 minutos, eles iam aferir a dor de novo, a escala de dor. Já estava quase em 7. Estava 6, alguma coisa. Quase exatamente semelhante no momento que eles chegaram. Só que era mentira. Os pacientes ainda estavam medicados, né? E eu achei isso muito legal, Jaqueline, porque eu até coloco esse artigo na aula, porque eu já fazia isso na odontologia, né? Então, assim, quando eu anestesio alguém para fazer um procedimento, uma cirurgia ou um implante, eu utilizo uma medicação, um fármaco, que é um sal anestésico, que ele bloqueia a transmissão de um impulso nervoso, né? Ou seja, eu vou estar ali bloqueando a transmissão de um impulso nervoso. Eu estou trabalhando a parte fisiológica, mas e a parte emocional? Como é que eu trato, né? Então, quando eu percebia, Jaqueline, que eu ia mexer no paciente, né? Eu converso muito com o paciente e ele sente aquela pressão, o paciente já fica com medo antes de você tocar, eles já gemem. Aí eu falava, que interessante, né? Eu preciso fazer algo para mexer com o lado emocional da dor dos pacientes. E eu percebia que o paciente já estava todo anestesiado, a técnica correta, lábio anestesiado, todos os sinais característicos, né, da anestesia já estavam instalados no paciente. Eu falava assim para eles, Carla, né, minha auxiliar,
Pega para mim aquele tubete importado. Ó, dona fulana, vou fazer na senhora agora mais um tubete com anestésico importado que é muito potente. 1 minuto depois que eu terminar a técnica anestésica, a senhora vai ver que a senhora vai ficar 10 vezes mais... Eu já estou sugestionando. A senhora vai ficar Sim. 10 vezes mais anestesiada e eu vou conseguir, a partir de agora, fazer o seu procedimento de uma forma absolutamente tranquila, confortável, a senhora vai ficar completamente segura e confortável, né? Eu pegava lá o mesmo tubete, fazia na paciente, né? Fazia 10% do tubete e tirava. Só que agora eu acolhi a parte emocional, né? Eu Emocional. bloqueei os estímulos dolorosos com sal anestésico e agora eu trabalhei a parte emocional do paciente. Eu trouxe tranquilidade, eu acolhi a dor dela. Quando ela fazia assim para mim, doutor, eu falei, ainda tá doendo, né, dona Maria? Ela tá doendo. Eu falei, eu percebi que a senhora tá com dor porque os olhos não mentem. Quando a gente tem dor, a primeira coisa são os olhos a entregar, né? Então, eu acolhi a dor dela. Percebi que a senhora está com dor, vou fazer um anestésico agora, importado. É o mesmo, eu só trabalhei com o lado Sim. emocional. Isso é muito legal, né? Só que, assim, Quando, muitos quando, quando, o colegas... paciente, quando o paciente se sente respeitado, acolhido, importante, já é aí 90% das questões já estão resolvidas, porque ele entendeu que você olhou para eles e você está atento às necessidades dele. Isso é hipnose. Exatamente. Isso é hipnose, né? É muito interessante. Uma aluna me mandou uma mensagem ontem no Instagram perguntando, professor, você usa hipnose só para quem tem alguma alteração emocional, tipo ansiedade, uma fobia, ou dá para usar em quem é normal também, quem não tem nenhuma alteração emocional? A gente usa para todo mundo, né? A Para tudo. comunicação hipnótica, Jaqueline, se abre a porta, o seu olhar para o paciente já é diferente, né? Então é importante a gente lembrar que existem modalidades de processos hipnóticos, hipnose verbal, hipnose não verbal. Os trabalhos mostram hoje, né, que nas técnicas de indução para o processo hipnótico, as técnicas verbais são ainda a mais expressiva, né? Mas a gente tem a Sim. hipnose a, neurosensorial, a gente vai ter uma hipnose, Sim. né, com a parte sinestésica muito aguçada, com cheiro, com essência, né, com uma parte tátil, né, a gente vai ver que os trabalhos, o próprio, Auditiva, né? Um consultório com a um parte som auditiva, agradável. É tem perceber como é uma... que o seu paciente funciona e responde melhor. Eu lembro de um episódio que Freud, quando ele começou a trabalhar com a hipnose, ele tentava fazer o processo hipnótico sem tocar na pessoa, né? E Uhum. a primeira paciente dele não entrava em transe. E ele, caraca, não conseguia, né? Ele tentava colocar na mente da pessoa que ela viveu no passado, que ela tinha uma filha e que essa filha tinha se acidentado. E a pessoa não sentia Uhum. nada. Quando foi um dia, ele fazendo a mesma técnica, Jaqueline, ele tocou na paciente. Quando ele tocou na paciente, ela imediatamente entrou em transe. Já entrou. E aí ela viu a filha, ela viu o Cada um tem uma acidente, ela porta de acordou. entrada. Ela acordou Sim, chorando, e aí ele ficou assustado. Ele, caraca, eu fiz exatamente a mesma coisa das vezes anteriores. Só que agora eu sim. toquei nela. E aí ele percebeu que algumas pessoas, né, elas não respondem ao processo indutivo de transe hipnótico da mesma forma. Então é por isso que tem uma descrição muito grande, onde eles falam assim, será então que todos são hipnotizáveis? Tem gente que não entra? Na verdade, todos são. Nós passamos pelo processo hipnótico o tempo inteiro, assistindo filme, assistindo Todo o novela, tempo. tocando música, ouvindo música, você chora, você está em transe. Agora, a Sim. diferença é descobrir a técnica de indução adequada para cada indivíduo. O que varia entre as Uhum. pessoas é o nível de profundidade de transe. Uns ficam hipnoidal, uns ficam leve, uns ficam profundo, uns vão, né, lá para o estado de Sdeio, como foi abordado agora aqui à frente pelo nosso amigo Romulo. Então, assim, Mas de qualquer forma, doutor Arthur, o treinar a pessoa no estado de relaxamento e no estado hipnótico faz uma diferença, porque é importante até para as pessoas que estão nos assistindo. Quando um hipnoterapeuta ou hipnólogo, ele coloca uma pessoa em transe para uma anestesia, para um processo cirúrgico,
Não Não é é uma assim, vez, não é mágica. encontrei a pessoa no corredor, coloquei ela Botei no e vou transe e ela operar. já foi precisando de cirúrgico. Não. Ótimo, É Jaqueline. importante que as pessoas entendam. Isso aí é um treinamento. Essa enfermeira que fez o processo com esse senhor de 85 anos, ela ficou durante um bom período. Olha que espetáculo, doutor. Entendendo a vida dele, conhecendo as viagens que ele fez com a esposa e com a família. Ela ficou treinando ele durante muito tempo. Quando ela percebeu que ela já conhecia parte de como ele funcionava, só então é que ela conseguiu entender e aprofundar. E aí então foi marcada a cirurgia, mas nisso já sabia como ele funcionava. E isso é para tudo. Até no nosso consultório também, a nível de clínica, haverão aquelas pessoas que vão chegar para a gente e elas já chegam com medo. Aí a gente que é profissional, a gente percebe isso e a gente treina. Muitas das vezes a gente passa áudio de auto-hipnose. Por isso eu tenho até lá no meu canal do YouTube, para quem desejar depois Bem conhecer, o canal legais. do YouTube, que é o canal doutora Jaqueline Franco, que tem induções de auto-hipnose para relaxamento, lugar seguro, para sono. Isso é um treinamento. Então, só para Exatamente. as pessoas ficarem sabendo, porque não é mágica, Não é mágica, né? nem é Então, isso que feitiço. você falou, Jaqueline, é tão importante que nessa reportagem do Fantástico, que acompanhou lá a cirurgia de remoção de um tumor de mama de uma paciente, o hipnólogo, que por coincidência era um dentista, ele passou meses treinando com ela. Treinando em que Sim, sentido? Aprofundando o transe. Aprofundando, 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 para que ela conseguisse, né, passar de um estado de transe leve ao estado de sim, transe profundo, né? Que foi esse que o profundo. Rômulo abordou aqui pra gente. E aí, Diego, Sim. respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. Eu não posso negligenciar, né, o lado emocional do processo doloroso. Então, tem um artigo chamado de a utilização da hipnose para controle da dor, que é muito legal. Depois eu passo para quem quiser. Ele mostra que toda dor tem um componente fisiológico e um componente emocional, né? Acho que foi o Guilherme que perguntou aqui se em algumas pessoas pode não funcionar a hipnose. Então, assim, Guilherme, a gente vai ter pessoas que podem não responder ao transe de uma forma tão profunda, mas como eu falei, é treino, né? É treino. Sim. Você vai treinando até você conseguir. Eu mesmo já fiz procedimento em mim, que um colega fez, dentário, né? Fui trocar uma resina e eu quis testar a minha capacidade de anestesia hipnótica. Eu fiz tudo sem anestesia, tudo. E quando eu percebia que Maravilhoso. estava começando a incomodar, eu reforçava, né, o despejamento de um líquido anestésico na hemiface toda, percebendo ali o lábio, a boca toda anestesiada. É muito interessante. Quero agradecer aí a nossa amiga Psy Luciene, que está dizendo que já se inscreveu lá no meu canal. Teve uma outra pessoa, eu acho que é a Micaela. Me perdoa, porque subiu, aí eu não consegui ver. Ela está pedindo para repetir o nome do canal. Doutora Jaqueline Franco, CKE. Doutora Jaqueline Franco tem lá no Instagram e tem também no canal do YouTube. E eu também tenho o podcast. O que eu acho fantástico que eu consegui fazer, doutor, é que eu consegui fazer induções onde essas pessoas, todas as pessoas podem treinar. A indução de um lugar seguro e para insônia, para o sono profundo. Você pode entrar lá no canal, fazer. E para as pessoas que têm mais dificuldade de se concentrar, eu coloquei imagens lindas. E você pode ficar olhando para aquelas imagens, lembrando que hipnose é concentração e foco. Olhando para aquelas imagens, você vai aprender a se concentrar e a relaxar. E aí depois, né, doutor Arthur? É só ir no consultório, doutor Arthur, tá tudo tranquilo. Faz Jaqueline, rapidinho, extrai, faz implante. Sandra linda, maravilhosa, eu te amo. Jaqueline, fala pra gente. O Diego perguntou assim: é importante explicar, existe perigo no transe hipnótico? Ótimo! Olha, o Tem gente que transe tem medo. hipnótico. Sim, sim, muito importante isso. Tem gente que tem medo de entrar e não sair, tem gente que tem medo de ser abduzido, tem gente que tem medo do hipnólogo morrer e ele ficar ali trancado dentro de algo.
Bom, é importante, respeitando as dúvidas, porque para a gente, né, doutor Arthur, é muito simples, porque a gente já trabalha com isso. Porém, para as pessoas que não trabalham, é muito importante. Quando você, o doutor chegou a falar, mas eu vou repetir. Quando você está assistindo um filme e você entra naquele filme, na história do filme, e não se preocupa se o ator está ganhando milhões para fazer aquele filme, ou se aquelas pessoas estão ali apenas de uma ficção. Você não pensa, você não tem fator crítico em relação ao que está acontecendo por trás das câmeras. Você apenas permite, rebaixa o seu fator crítico e aceita toda aquela história. Daqui a pouco você está chorando. Daqui a pouco você está com raiva da pessoa que é má. Daqui a pouco você está apaixonada pelo personagem bonzinho. Isso é hipnose. Então, na hipnose, o que acontece? Nós fechamos os nossos olhos e vamos para o mundo interno. Jobert está aí com a gente, Jaque. Que honra! Beijo para você, saudade. Jobert é nosso orgulho. Ele é. E é da minha terra, tá? Ele mora perto de mim. Ai, eu amo. Como é que é o nome dele, doutor Arthur? Esse é o Apolo. Ele me acompanha nas lives aqui, nos estudos, o tempo todo, né, Apolinho? Ele é maravilhoso. Eu tenho um taco idêntico a ele. Então... Mas, enfim, eu fico hipnotizada pelos pets. Gente, hipnose é isso. Se acontecer, tá? De Jaqueline ter qualquer mal-estar enquanto coloca um cliente em transe, o que é transe? Fechar os olhos e entrar e ir para dentro. É um processo de introspecção. E você vai seguindo a minha voz. Vamos dizer que por algum motivo eu pare de falar. Simplesmente você vai abrir os olhos e vai procurar a Jaqueline. Tem um caso muito interessante, doutor Arthur, de um hipnoterapeuta, que ele infartou durante um processo em que ele estava fazendo uma hipnoterapia. E o que aconteceu? Existe um padrão em que o profissional fala, né? O seu cliente conhece. De tanto em tanto tempo o doutor Arthur vai falar. Se o senhor não for falar, o senhor avisa, olha, eu vou ficar tanto tempo sem falar, mas eu estou aqui. No caso desse hipnoterapeuta, ele parou de falar. O que aconteceu? Depois daquele padrão da ausência da voz do hipnoterapeuta, a pessoa abriu os olhos, socorreu o hipnoterapeuta, levou para a emergência e, graças a Deus, ficou tudo ótimo. Gente, não há nenhum perigo. Nós passamos pelo processo de transe hipnótico todos os dias. Inclusive, vocês estão aqui num transe hipnótico, olhando e ouvindo a live. E curtindo, mandando um coraçãozinho. O Diego comentou aí que sensações de fatores externos desaparecem com a hipnose. Quando a gente coloca... Antes de falar disso, o que é a hipnose? Eu gosto de um conceito de hipnose, de um artigo atual que eu tenho trabalhado muito nas aulas, que fala que a hipnose é um estado de consciência alterado, né? Onde ele é caracterizado por uma redução da consciência periférica, né? Com foco interno, né? No indivíduo e com aumento da resposta à sugestionabilidade. Então, assim, eu acho muito legal, né, esse conceito. Então, o indivíduo em transe, a gente consegue tirar dele, a gente reduz a consciência periférica, a gente consegue diminuir o nível de consciência, né, da mente consciente do indivíduo e trabalhamos, então, a parte inconsciente. Então, assim... É só para as pessoas entenderem que quando o doutor Arthur fala que diminui a consciência, não significa que a pessoa perde o sentido do que ele deseja ou não deseja. Então, se o hipnólogo falar para a pessoa fazer algo que ela não goste ou que ela não queira, que esteja fora do sistema de crenças e valores, é simplesmente assim, abre os olhos... E acabou o processo. Exatamente. Tá? Inconsciente, não. Como é que é essa redução da consciência periférica? Que esse trabalho deixa isso bem claro para a gente. Eu consigo, por exemplo, tirar do paciente o medo de um barulho,
ou fazer com que ele pare de ouvir coisas que incomode. Ele entrou no consultório odontológico, o cheiro do consultório odontológico já causa medo em paciente. Eu consigo modificar essa percepção, essa consciência periférica dele, e na hipnose a gente cria mecanismos de distração, ou a gente alimenta, né, a mente inconsciente do indivíduo, levando ele, por exemplo, como a Jaqueline falou muito bem, para um local seguro, né? Isso funciona muito bem. Dona Antônia, eu quero que a senhora, depois dela estar em estado de relaxamento, eu quero que a senhora visualize agora um local completamente seguro e protegido, onde a senhora gostaria de ficar. Muitos gostam de estar no seu quarto, pelo menos dos meus pacientes, a maioria. Então, entre no seu quarto, se aconchegue, sinta o cheiro do seu travesseiro. Como é que é o seu quarto? Quando ela começa a relatar detalhes, a minha cama está assim, o lençol é dessa cor, ela já está envolvida no processo, né? Então, isso é muito incrível. É isso que é rebaixar o fator crítico. Ela fez isso sem analisar e sem criticar. Ela apenas aceitou as sugestões e se permitiu ir vivendo o que o doutor Arthur estava falando para ela. Sem isso, gente, não existe hipnose. Quando a pessoa vem, tem um engajamento. Ela quer passar pelo processo. Ela quer vivenciar. Para vocês poderem ter uma prática disso, faz lá a indução do lugar seguro, porque vocês vão entender na prática o que o doutor Arthur está falando e o que eu estou falando. Rebaixou o fator crítico, mas você continua lá. Você continua atento. Lá. Isso é legal porque os pacientes acham, quando você coloca alguém em transe, ele some, a mente evapora e não lembra de nada. Não é assim, né? Até pode acontecer em níveis de transe mais profundos, né? O próprio estado de Isdale é um nível de transe muito complexo, onde o indivíduo ele relata amnésia, não sente, né? Pode acontecer, claro, mas não é o padrão. Que também não é o processo. Por exemplo, dentro da clínica, na psicologia, lá na hipnoterapia, quando a gente vai tratar de um trauma, é muito interessante que a pessoa depois se recorde de tudo isso. Claro. Então, a gente tem um nível bom, não muito superficial e não muito profundo. O nível mais profundo já tem a proposta daquelas anestesias cirúrgicas que a gente está falando aqui. Exatamente. Que é a anestesia geral, né? Tem um autor de hipnose, o Malamed, que ele até coloca a própria hipnose, né, como uma das técnicas de sedação consciente. Por que ele classifica como sedação consciente? Porque o paciente responde, eu converso com ele, eu posso mudar uma posição, eu posso alterar uma sugestão, eu posso falar durante, por exemplo, o ligar do barulhinho do motor para quem tem medo, ele sentir, escutar um barulho de cachoeira, né? Ouvir um barulho de queda d'água, um barulho de turbina de avião para quem gosta, um barulho de ventos na floresta. A gente altera. A gente cria com a hipnose alucinações positivas, negativas. Eu posso fazer ele parar de enxergar algo que incomode, parar de ouvir algo que incomode, posso fazer ele enxergar algo que o faça feliz, né? E dar um novo significado a algo que seja desagradável. Por exemplo, se o som do motor é desagradável, mas o que ele gosta? Eu gosto do som da cachoeira, como o doutor falou. Então, a gente cria uma realidade nova para o paciente. Exatamente. Tudo isso, lembrando, com autorização e permissão do paciente, tá, gente? Claro. Se ele não quiser, nada disso acontece. Não é mágica. Isso é uma mudança que a pessoa permite e deseja. Perfeito, Jaqueline. Então, conversamos com o paciente, recebi o paciente no consultório, faço minha anamnese, escolho minha técnica, né? A gente faz o pet talk, que seria, né, a conversa com o paciente explicando como é que funciona. Aí vou escolher a minha técnica de indução. Técnica de indução é a porta de entrada ao processo do transe hipnótico. Posso utilizar parte auditiva, sinestésica, olfativa, né? Cheiros, essências, sons ambientes, né? Geralmente sons sem voz, som de cachoeira, de natureza, piano, sons bem gostosinho. De sino, alguma coisa que seja agradável, repetitiva. Exatamente. Coloquei meu paciente no processo de transe, agora eu vou utilizar as técnicas que são disponíveis para dor, que era onde eu queria chegar, né? Então, olha a hora, olha para a gente não perder. Olha, quanto tempo falta aí, doutor Arthur? Quanto tempo só falta? 10 minutos.
Então fala, porque eu preciso te ouvir. E aí, o que que acontece? Coloquei o paciente em transe, né? Os trabalhos mostram que para a gente trabalhar com dor, para controle de dor, com a hipnose, temos 3 formas disponíveis, né? A primeira, que é infalível, que a Jaqueline já falou, técnica de relaxamento. Então, toda vez que a gente recebe um paciente que a gente quer trabalhar com dor, as técnicas de relaxamento funcionam muito bem. Então, eu preciso provocar um relaxamento muscular progressivo no meu paciente, né? Tem uma Tem técnica lá de no meu Dave Elman. podcast para quem quiser aprender. Lá no podcast da doutora Jaqueline Franco, para quem quiser aprender, porque aqui não dá para ensinar. Ou vai para nossa aula, né, doutor Arthur? Muito bem. Então, eu pego esse paciente, né, e utilizo o primeiro grande processo para trabalhar a dor nele, que seria relaxamento muscular progressivo. Desliguei a musculatura, tirei a tensão do paciente, o paciente ansioso, ele fica travado, né, ele fica assim, se tremendo todo, então eu preciso desligar a musculatura. Feito isso, eu vou trabalhar agora a parte de distração cognitiva, né? Isso tudo que eu estou falando é um esquema, é importante lembrar que nós trabalhamos com hipnose científica, né? Tudo que a gente está falando é baseado em publicação, tudo em evidência científica que tem disponível na literatura. Então, feito isso, eu vou criar uma distração cognitiva. Relaxei o paciente e vou fazer, por exemplo, o que a Jaqueline gosta de fazer, né? Levar o paciente para um local seguro. Coloquei o paciente no local seguro. Eu já fiz com criança, engraçado, com um garotinho que ele queria para um campo de futebol. E aí eu fiz ele enxergar um campo de futebol, e no meio do campo de futebol, várias abelhinhas pousando, voando na hora da picadinha, né? E aí as abelhinhas voando na hora da picadinha, interessante, né? Começou a nevar. E aí eu dava a sugestão, você vai perceber agora que está ficando geladinho no rosto, você está percebendo essa área toda ficando gelada, é como se tivesse colocado um bloquinho de gelo, agora você vai perceber que a abelhinha vai pousar no seu rosto. 1, 2, 3, abelhinha pousando. E aí, Jaqueline, é importante comentar uma coisa, né? O primeiro processo, relaxamento, o segundo, distração cognitiva, e o terceiro, expectativa positiva. Né? E aí eu achei isso legal que essa semana foi publicado um artigo muito interessante. A gente sempre fala nos cursos que quando você está trabalhando em trabalho, fazendo trabalho de hipnose para dor, a gente não pode falar a palavra dor. E eu falava, gente, não tem publicação que me justifique isso. Saiu uma publicação, depois eu envio para você. Então até publiquei no meu Instagram esses dias, Jaqueline. Eles testaram em pacientes que iam fazer punção venosa para colocação de um catéter, né? E eles testaram 3 formas interessantes de fazer isso e acompanharam, né, a dor que os pacientes relatavam. No primeiro, eles fizeram o que eles chamavam de neutro. Quando eles falavam neutro, eles descreviam o que eles iam fazer no paciente. Jaqueline, vou garrotear o seu braço, vou amarrar aqui uma borracha para a veia ficar tufada. Agora eu vou pegar a agulha, estou enfiando na sua veia. Isso eles chamavam de neutro, né? Primeiro grupo. Segundo grupo, eles fizeram o que eles chamavam de nocebo. Nocebo é o efeito de placebo. O nocebo é quando o indivíduo, ele, por mecanismos, né, emocionais, ele já sente dor. Então, assim, eu vou falar para ele, Jaqueline, olha, eu vou fazer a sua punção e dói. Não vou te enganar. Dói. Né? Então, o segundo grupo. O primeiro grupo, eles fizeram neutro, descrevendo o procedimento. O segundo grupo, eles testaram fazendo o nocebo, falando que vai doer a picadinha. E o terceiro grupo, eles fizeram a hipnose, causando uma distração cognitiva. Enquanto eles estavam funcionando, eles falavam, e aí, Jaqueline, como é que foi o dia ontem? Fiquei sabendo que você andou de bicicleta, seu pai me comentou. Adivinha quem sentiu menos dor? O grupo da hipnose. E isso é interessante porque as pessoas comentavam antigamente assim, não pode enganar a criança, não pode dizer para ela que não vai doer. Só que quando a gente fala que vai doer, dói mais. Eles percebem mais dor. Então, é aquela coisa, né? Você ser muito sincero, nesse caso, não ajuda, tá? Então é interessante... Eu posso falar assim, até uma dica, né? Eu acredito que devam haver muitos odontólogos, pessoal que trabalha com estética e etc. Aqui. A minha galerinha já não é tanto relacionada à questão da biomedicina, é mais ligada a pacientes, psicologia e tal. Mas eu confesso a você
E quando eu era criança, se minha mãe estivesse aqui, ela deve estar assistindo a gente, ela fala assim, nossa, sim. Jaqueline, quase matava o dentista. Sabe por quê? Porque o dentista falava para mim assim, olha, vai doer, tá? Mas vai ser rápido. Eu não queria que doesse. Aí hoje, quando eu vejo alguém falar isso, olha, vai ser doer, Não mas pode. vai ser rápido, eu digo, não fala isso não. Porque agora a pessoa já está sugestionada a sentir dor. Isso já é uma sugestão. E é legal, Jaqueline, porque foi um trabalho maravilhoso. Com o número de pessoas, eles colocaram mais ou menos 100 pessoas em cada grupo. Então foi uma amostra de 300 indivíduos. Né? Então, assim, eles mostraram que o grupo que falava a verdade, que só descrevia, vou amarrar o torniquete no braço, sua veia vai ficar tufada, vou meter a agulha, sentiam dor. E aí fomos para o segundo grupo. Jaqueline, vai doer, tá? É rápido, mas dói um pouquinho, não vou te mentir, também sofria. E quando eles causavam, durante o atendimento, a distração cognitiva, os pacientes perceberam menos dor. Então, é importante. Sim. Você não precisa dizer que não dói. E nem precisa dizer que dói. Você só precisa levar a mente do paciente para uma outra realidade. Né? Então, assim, isso é muito legal. Tá? Então, é importante realmente a gente... Quem trabalha com criança, aplicando injeção, essas coisas assim, as pessoas mais sensíveis, é claro, elas fazem isso, né? Olha aqui, tal, enquanto isso está aplicando a injeção. E a criança, às vezes, ela nem percebe. Nem percebe. Então, isso é tão verdade que existe um óculos 3D, que umas clínicas que estão fazendo vacina. Professor Wilson, vou adorar conversar com o senhor numa live, hein? Grande abraço, meu professor. É tão interessante, Jaqueline, que existem óculos 3D que algumas clínicas de vacinação utilizam para vacinar criança. Elas ficam vendo um videozinho na neve também, e aí mostram uma abelhinha, e elas não sentem nada. Então, é aquela história. Falar a verdade, nessas condições, ser sincero demais não é benéfico, tá? É importante criar uma distração cognitiva. Sim, até porque a live... A gente tem essa Jaqueline, só temos 20 segundos. O estado emocional, gente, o estado emocional influencia na dor. Então,